Bem-vindo! E nós vemos que o Espírito Santo de Deus, quando ele age sobre nós, ele nos santifica. E vemos tantas pessoas que dedicaram a sua vida a obedecer ao Senhor Jesus, que o Espírito Santo fez ele transbordar de alegria. E é isso que acontece com aqueles que obedecem à palavra de Deus, aqueles que deixam Deus agir. Muitas vezes nós queremos tomar as rédeas da nossa vida e quando nós vemos que estamos caindo num precipício, nós erguemos os nossos braços para o céu e clamamos a Deus, que Ele venha em nosso auxílio para nos salvar e nos resgatar. Se nós queremos ver prodígios, sinais, milagres, nós precisamos caminhar com o Senhor. E vemos nesta passagem que nós vamos meditar hoje, que fala sobre Simeão, que era um homem justo e piedoso, e ele não morreria antes de ver o Senhor Jesus, porque foi pelo Espírito Santo falado a ele que ele não morreria. Olha, um homem justo, um homem de Deus, que consegue ver a maior graça de todas, de ver, conhecer, amar o nosso Deus. A palavra de Deus hoje que nós vamos meditar está em Lucas capítulo 2, no versículo 22 a 35, que diz assim: concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito no sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus nesses termos: agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta passagem nós vemos um homem de Deus, um homem que estava cheio do Espírito Santo, porque fala a palavra que o Espírito Santo estava nele. Ele foi impelido a ir ao templo, por causa que o Espírito Santo estava nele. E ele tinha um ouvido, por ser justo, como diz a palavra, e piedoso, um ouvido que ouvia a voz de Deus, mas não só ouvia, mas obedecia a Deus. E ele foi ao templo ver o Salvador, como diz aqui, esse menino, ele é o nosso Salvador. Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram vossa salvação. Simeão falou isso, um homem de Deus. Agora, na sua velhice, Senhor, pode me levar, porque se cumpriu o seu projeto em mim. Eu vi o Salvador. Depois ele vem falar sobre um menino. Este menino Jesus, ele é sinal de contradição. Nós vemos a palavra de Deus falar que, por causa do nome de Jesus, pai será contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, ao ponto de entregar ao tribunal, diz a palavra, por causa do nome de Jesus, por causa de Jesus. É um sinal de contradição, por quê? Porque muitas pessoas neste mundo
estão tão inundadas no pecado que não conseguem ver o bem daqueles que seguem a Jesus. Então é melhor eliminar, é melhor falar mal, é melhor matar os cristãos, porque incomodam. Mas, meus irmãos, a luz perante as trevas incomoda mesmo. Se nós somos luz, você que obedece e faz as coisas correto, não é uma pessoa corrupta, não é uma pessoa que faz o mal, é uma pessoa que obedece a palavra de Deus e pratica os mandamentos do Senhor, você vai incomodar a maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas, eles querem aquilo que é mais fácil. Então, vendo este mundo, um mundo que está nas trevas, nós que somos poucos que seguem o Senhor, somos luz que brilha para as pessoas. Algumas pessoas vêm para a luz, mas a maioria não vem para a luz. Então, irá incomodar. Então, Jesus é um sinal de contradição. Quem fala de Jesus, quem obedece ao Senhor, vive os seus mandamentos, e nós vemos hoje um homem, uma mulher que é fiel à sua esposa, que é fiel ao seu esposo, para o mundo isso é errado, mas para nós que somos de Deus é obediência ao Senhor. Para nós que somos honestos, que somos pessoas de caráter, para o mundo nós somos pessoas que não deveria existir. Por quê? Porque eles confiam somente nas coisas deste mundo. Nós precisamos ser como Simeão, ver a salvação, seguir o Mestre, estar na presença do Senhor todos os dias, meditando a sua palavra e ser sim um homem de Deus, mesmo quando é difícil. Às vezes precisamos nos afastar de amizades que nos conduz para o pecado, porque a palavra de Deus diz que a carne é fraca. Então às vezes nós vamos viver com menos amigos, mas esses amigos são amigos verdadeiros que nos levam para o céu. E concluindo essa meditação, diz aqui: e uma espada transpassará a tua alma, uma espada transpassará a alma de Nossa Senhora. Isso nós vemos quando ela está de pé, diante de Jesus, quando está sendo crucificado, em João capítulo 19, que Maria está de pé ali. Você acha que Maria não sofreu? Claro que sofreu. Está vendo o seu filho, ela não perdeu a fé, mas está vendo o seu filho morto, sem fazer nada de mal, sem ter pecado. Ele só amou e fez o bem. Mas este mundo, como diz a palavra, jaz do maligno. Então nós lutamos contra este mundo, contra esse sistema que não é a salvação, mas é a nossa perdição. Então que nós que estamos no mundo e não somos do mundo, somos do mundo de Deus, precisamos ser luz neste mundo. Que você seja luz neste mundo, que você brilhe com a luz de Cristo nos lugares que são escuros. Aonde tiver pecado, fale de Jesus, mesmo que as pessoas falem mal de você. Agora está querendo ser uma freira, está querendo ser padre agora. Não, nós queremos seguir Jesus. Não precisa ser padre e freira para seguir Jesus, precisa ser um homem que acolhe a palavra de Deus, que obedece a palavra de Deus, e ali no seu matrimônio, pai, mãe, o esposo, a esposa podem viver o amor de Deus no seguimento de Jesus. Que Simeão nos ensine a nós olharmos para o Salvador e glorificarmos a Deus. Que essa palavra de Simeão, que diz que Jesus é sinal de contradição, que se é sinal de contradição, as pessoas vão também nos julgar por seguir Jesus. E a palavra de Deus diz que uma espada transpassará a tua alma. É o momento de sofrimento de Jesus, onde Maria está, sem perder a fé, diante do Senhor, sendo morto pelos seus algozes. Mesmo assim ele falou: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. É um mundo que não caminha na vontade do Senhor, mas nós que não somos este mundo, caminhamos à luz de Cristo. Deus te abençoe.